Vamos seguir agora, já estamos recebendo os nossos convidados aqui no nosso palco. Mário Lacerda, que é o superintendente estadual do Sebrae Piauí. Olá, Mário, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Nádia. Muito boa noite a todos que nos assistem. E o Mário vai interagir com o nosso palestrante, que é o desembargador federal Carlos Augusto Brandão, que vai conversar com a gente sobre Justiça, Desenvolvimento e Agenda 2030. Desembargador, boa noite, bem-vindo. Boa noite, eu quero trazer um pouco de esperança nesse momento de tanta aflição, ansiedade, trazer um pouco de aceno para um futuro mais esperançoso. Então, fiquem à vontade, podem começar. A partir de agora também vocês podem interagir no chat, que já está aberto aí no nosso canal do YouTube, deixar suas perguntas e ao final da discussão a gente encaminha para o doutor Carlos Brandão, aqui sob essa intermediação do Mário Lacerda. Muito obrigada, fiquem à vontade. Obrigado, Nádia. Inicialmente, parabenizar o Sávio, todos que fazem a FCDL, a CDL, o Evandro, o Ulisses. A Convenção Logista, ela tem uma história de sucesso no nosso estado, uma história de muitas entregas todos os anos, de conhecimento tão necessário para o empreendedor e, de um modo muito desbravador nesse momento de pandemia, não foi diferente o empenho da equipe da FCDL em trazer digitalmente, de modo muito inovador, o evento mais uma vez. Eu fico muito feliz de poder estar aqui dividindo e dialogando com o nosso desembargador Augusto Pires Brandão, Carlos Augusto Pires Brandão. O desembargador é desembargador na primeira região e nos representa de forma muito significativa, nos orgulha, e ele cumpre um papel muito relevante no estado do Piauí, um papel muito peculiar, muito próprio, muito diferenciado, na medida em que ele promove a interação das instituições, vai buscar a participação de liderança das pessoas, do empresariado em torno da renda do Piauí, em torno de propósito, na busca de soluções para os problemas, para as dores do estado do Piauí. Então, é mais um motivo pela qual o desembargador tem uma relevância ímpar no nosso estado. Nesse sentido, eu já começo, desembargador Brandão, lhe fazendo a pergunta: o que lhe motiva para, cumprindo tão bem o seu papel de magistrado, ainda buscar tempo durante o dia, a madrugada, para dar conta de tudo isso, e nós que interagimos na Rede PS Piauí somos testemunha? Bem, uma boa noite a todos. Quero também fazer coro com o doutor Mário Lacerda e parabenizar a iniciativa do CDL, do FCDL também. São 50 anos de muita glória, de muitas realizações. E está aqui, na 25ª Convenção Logista do Piauí, é para mim uma grande honra. E especialmente nesse modelo tecnológico extremamente de vanguarda e pioneiro no país, em que o Piauí se apresenta ao mundo através da rede internacional de computadores. Então, é sempre uma alegria poder ocupar esse espaço e saudar o doutor Evandro Cosmo, que é amigo, filho de amigos da minha família, também o doutor Ulisses, presidente do FCDL, doutor Sávio, que deu show ontem com o ministro Tarcísio, uma palavra também de muita esperança para o país. O ministro tem feito um grande trabalho. Saudar a todos que fazem aqui, doutor Delano, do Sebrae, que está nos acompanhando, e a você também, o Mário, que você tem muitas realizações com o Delano em torno da organização dos arranjos produtivos da microempresa e pequenos negócios aqui no estado do Piauí. Então, o momento hoje que estamos vivendo é um momento que recupera um sentimento que me fez entrar na justiça. Meu pai era desembargador e eu era engenheiro eletricista. Talvez o Evandro não lembre dessa época. Mas eu era engenheiro eletricista formado na Universidade Federal do Piauí. E percebia a dificuldade de empreender. E observava a vida do meu pai e dizia: a vida dele é bem melhor do que a minha, e
eu dou muito mais emprego do que ele. O que está acontecendo com o país? Eu vou estudar o país. E para estudar o país, entender o país e melhorar o país, eu resolvi, então, fazer direito. Abandonei os negócios na mão do meu irmão. Era um empreendimento que nós tínhamos, já estávamos razoavelmente bem, mas resolvi fazer direito. Me formei em direito em 3 anos e meio. O negócio foi tão grande, a carreira foi tão rápida, que um dia o meu filho aparece com minha esposa no meu quarto. Nós morávamos na mesma casa. E eu olhei para ele e disse: mas, Antônio Augusto, você está muito grande. E aí a minha esposa disse assim: hoje é aniversário dele. Por quê, pessoal? Porque eu estava estudando demasiadamente para ser uma autoridade aqui no Estado e poder ajudar aos empreendedores a mudar o país. E que é isso que nós precisamos fazer. Mudar o país, transformar o país. Essa é a nossa linha. Então, quando eu fiz vários concursos e fui passando em todos os concursos, que eu queria o que tinha de melhor. E nunca apareceu. Para mim, o melhor era ser desembargador federal, desembargador estadual do Piauí. Mas nunca apareceu o concurso, doutor Delano. Nunca apareceu o concurso. E aí eu não fiz esse concurso, e, por um acaso do destino, eu fiz juiz federal, que não era para fazer também, porque eu dizia: se eu passar, eu não vou ser juiz de direito e não vou ser desembargador. Mas o doutor Wellington Bonfim, que é irmão do doutor Washington Bonfim, ele disse assim: Brandão, vamos fazer esse concurso para juiz federal? Eu disse: rapaz, não posso não. Mas aí a gente estuda, você me ajuda eu a passar. Resultado, eu passei e ele não passou. E hoje ele é um grande procurador da República, responsável por toda a área criminal do Ministério Público Federal. E hoje eu sou desembargador federal. Mas, para ser juiz, já procurador da República, eu fui visitar um magistrado para saber como é que era a prova oral. E tomei um chá de cadeira, enorme. E me perguntava o que esse homem está fazendo de tão importante que não pode me atender, que é só uma pergunta que eu vou fazer para ele. Então, a partir dali, daquele momento, eu disse assim: se eu passar para juiz federal, as minhas portas estarão abertas à sociedade civil. E assim tem sido uma missão na minha vida, uma bandeira: abrir a porta da justiça brasileira, por onde eu estiver, claro, por onde eu estiver. Então, doutor Mário, foi esse sentimento, né, de cidadão, que é muito desconfortável, e naquela época ainda era muito maior o desconforto, nessa relação com a institucionalidade brasileira. Então, essa experiência de ter sido cidadão e ser cidadão é que me levou a qualificar os trabalhos onde eu estava. Então, eu percebi o que se chama de insulamento burocrático. Há um livro do professor Edson Nunes, que chama Gramática Política do Brasil, um livro que eu recomendo. E um dos itens dessa gramática é o insulamento burocrático, é o isolamento burocrático. Quer dizer, a burocracia, ela se isola e se distancia do cidadão. Claro que nós, à medida que estamos vivenciando a democracia, nós vamos qualificando as instituições, como estamos fazendo com a justiça brasileira. Então, foi esse sentimento que me levou a abrir as portas e estar com as bandeiras que são progressistas dentro da Justiça Federal do Brasil. Desembargador, no início da sua fala, você colocou que, antes do concurso, antes da magistratura, teve uma experiência importante como empreendedor. E eu, talvez até antecipando a sua resposta, eu tenho convicção que isso lhe trouxe uma visão diferenciada em relação a muitos magistrados da realidade brasileira, da realidade do que é empreender, do que é ser um empreendedor. E nós que fazemos o SEBRAE, que vivemos e vivenciamos isso todos os dias do ano, na busca da melhoria da condição do pequeno, e aqui no estado do Piauí são 165 mil empreendedores, e só quem conhece a realidade de empreender, dos compromissos, de acordar, dormir e acordar com a responsabilidade dos tributos, dos colaboradores que estão sob sua
sob seu comando, de fazer o seu negócio dar certo, de gerir a sua família com base nesse negócio, matar um leão por dia. Eu tenho certeza que isso lhe ajudou muito no seu convencimento, nas suas decisões, no seu dia a dia enquanto magistrado. Sim, sobretudo valorizar essa atuação do empreendedor, que é uma atuação muito desafiadora, porque cada dia, como você falou, é para matar um leão. E assim, no final do mês não tem um salário, não existe salário. O que existem são perspectivas, mas você tem que pagar como empreendedor os seus empregados. Então, isso traz uma responsabilidade enorme. Eu passei 3 anos, foi um período de 22 anos até 25 anos de idade, e eu tinha que fazer Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, eu com 22, 25 anos de idade, e tinha que fazer tudo isso. Então, isso me deu uma maturidade enorme, o que, de alguma forma, é algo raro dentro da institucionalidade brasileira. Por quê? Porque nós adotamos, no judiciário brasileiro, um modelo napoleônico. O que faz esse modelo? Ele traz para si o jovem, através de concurso público. Então, ele seleciona, através de concurso público, e forma o seu jovem como magistrado. Então, geralmente, para se passar um concurso desse, como a concorrência é muito grande, você não passa se você não tiver muito tempo para se dedicar aos livros e acompanhar as novidades legislativas, jurisprudenciais. Então, imagina eu, que já era casado, já tinha filhos, e tinha que sustentar uma família e ter que passar no concurso. Então, para mim, foi muito difícil. E isso é raro dentro da Justiça. Então, quando eu cheguei dentro da Justiça, todos os meus colegas da minha geração, doutor Evandro, eles já estavam na Justiça. E eu cheguei na Justiça e, pela minha experiência também, em pouco tempo eu já era diretor do foro. Eu fui o primeiro juiz federal substituto aqui a ser diretor do foro, e não era possível. Mas, por um acaso, eu fui o diretor do foro aqui. E com o tempo, vieram as experiências, e participei também de movimentos associativos, que a JUFER, que recentemente foi presidida, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, recentemente foi presidida por um piauiense, o doutor Roberto Veloso. E, na JUFER, nós fizemos um movimento de aproximação do Judiciário Federal da sociedade. Nós ajudamos, naquela época, movimentamos a sociedade para criarmos os juizados especiais federais. O que são os juizados especiais federais? É uma instância da Justiça que opera com a informalidade, com a simplicidade, com a oralidade e com a efetividade. Um microsistema separado da Justiça Federal, mas extremamente ágil. Então, nós ajudamos a organizar isso. Foi a nossa geração que fez isso. E, quando formos instalar, doutor Evandro, aqui no Piauí, eu já era titular da 5ª Vara e encontrei uma certa dificuldade para encontrar algum colega que quisesse enfrentar aquele desafio. E eu terminei instalando os juizados especiais federais aqui no Piauí. Mas coloquei uma condição para os juízes. Qual foi a condição? Instalar aqui na Praça da Bandeira, na antiga sede da Justiça Federal. Então, nós instalamos aqui, naquele prédio cor-de-rosa, um prédio lindo, belíssimo. Instalamos os juizados especiais lá e começamos a quebrar os paradigmas, que só agora estão sendo incorporados e institucionalizados pela Justiça. Nós fizemos o quê? Parcerias. Fizemos os convênios. Eu lembro que, para fazer o convênio, foi uma dificuldade, porque aquilo era uma heresia. Fazer convênio com a Caixa Econômica Federal, com o Instituto da Seguridade Social, o INSS, e também com as universidades. Por que era uma heresia? Porque eram clientes da Justiça Federal. E havia o sentimento que poderia quebrar a imparcialidade da Justiça. E o trabalho pioneiro do NAP, desembargador? Do NAP, do Sim. Núcleo de Apoio ao Apenado, que nós, SEBRAE, fomos testemunhas a seu chamamento. Isso aí foi outro momento também da história, e muito interessante, que veio também como quebra de paradigma, e só agora está sendo incorporado. Por quê? Porque foram experiências de vida que eu trouxe como cidadão daquela época, levando a perspectiva de cidadão para dentro da institucionalidade.
Veja que, naquela época, nós fizemos os convênios com o INSS, colocamos o INSS dentro da Justiça Federal, a Caixa Econômica Federal. Para fazer isso, precisamos trazer, na época, foi necessário trazer o presidente do TRF, porque a dificuldade de se assinar esse convênio. Trouxemos dois grandes repentistas, doutor Álvaro Mota, presidente da OAB, na época, trouxe os repentistas. Eu trouxe o Chico Teófilo, que faleceu ano passado, era representante dos vaqueiros de União, e aquilo era um afronto, porque eu estava levando a cultura popular para dentro da Justiça Federal. Convidei todos os presidentes de associação de bairro, e, com isso, nós assinamos esses convênios que até outrora, eu acho que até hoje também, porque eu já estou com mais de 15 anos fora da Justiça Federal aqui do Piauí, mas até hoje, talvez esses convênios estejam vigorando. Então, mas na época foi quebra de paradigma, essas parcerias. O que está se recomendando hoje nessa Agenda 2030, que você falou há pouco dos apenados? O que é a Agenda 2030? Em 2000, houve os Objetivos do Desenvolvimento para o Milênio. Foi estabelecido 8 objetivos para o milênio. Isso valeria de 2000 a 2015. Quando terminou 2015, a ONU disse o seguinte: nós não conseguimos implantar essa agenda no mundo. Vamos fazer uma nova agenda. Aí fizeram a Agenda 2030. 192 países foram signatários dessa Agenda 2030, entre os quais o Brasil. E o CNJ, através do ministro Toffoli, o Conselho Nacional de Justiça, que foi criado em 2015 e foi um órgão importantíssimo para a justiça brasileira, porque ele faz não só a questão correcional, mas ele faz a questão das políticas públicas dentro do judiciário. O que fez o CNJ? Estabeleceu como meta do judiciário a incorporação, a institucionalização da Agenda 2030. E o que diz a Agenda 2030? É que tem que haver parcerias para que nós promovamos o desenvolvimento sustentável. Então, temos que promover o desenvolvimento sustentável. Mas desenvolvimento não é só economia. Desenvolvimento é social também, é preservação do meio ambiente. Eu vi que a Nádia ainda há pouco falou aqui da questão da necessidade de se preservar o verde, né? Evitar-se incêndio. Então, a agenda compõe 17 objetivos. E nós temos, hoje, um comitê interinstitucional dentro do CNJ para a implementação dessa Agenda 2030. Agora, doutor Evandro, pasme, quase tudo dessa agenda nós já temos experiência no Piauí, que nós fazíamos há muito tempo e fazemos agora também. Doutor Mário Lacerda lembrou de um episódio, isso aconteceu em 2008, que nós trouxemos para cá, lançamos no Piauí um projeto piloto para o país, chamado Casas de Justiça e Cidadania. Nós lançamos aqui com o presidente do Supremo Tribunal Federal. Aqui, só no início da década de 30, tinha aparecido um presidente do Supremo Tribunal Federal. Pois quando nós conseguimos implementar, institucionalizar no CNJ o nosso projeto, nós trouxemos o presidente do Supremo Tribunal Federal aqui e lançamos esse plano aí de tratamento. Lembro que nós fizemos com o SEBRAE um levantamento do perfil profissiográfico daquele que está encarcerado. Porque, muitas vezes, nós chegamos com políticas públicas dentro da prisão e para ele fazer pão, ou para consertar a bicicleta. Mas, às vezes, ele não gosta daquilo. Então, nós fizemos um levantamento de perfil profissiográfico e tentando implementar políticas públicas. Isso foi muito interessante, porque nós já vimos também de movimentos ambientais, né? Desde 99, quando eu encontrei o Alcide Filho, nós já vimos do movimento ambiental, porque, junto com o doutor Veloso, nós criamos aqui, com o doutor Deocleciano também, o doutor Moura Fé também, nós criamos o Parque Nacional das Nascentes do Parnaíba. Então, foi toda a mobilização. E eu lembro que o Robert Rios me disse assim: você não precisa fazer mais nada, lá no Teatro 4 de Setembro. Você já entrou para a história criando esse Parque Nacional, porque nós trouxemos o presidente
do Congresso Nacional. E, em 2001, esse parque foi institucionalizado pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Então, toda essa maneira de se relacionar, que é mais ecológica, do meio ambiente, eu criei uma amizade com essas pessoas e vi como elas se relacionam. E aquilo foi só incorporando. De tal maneira que, quando nós criamos aqui o projeto Casa, Justiça e Cidadania, foi muito fácil. O presidente Supremo ficou muito encantado com as manifestações culturais, com os projetos que nós fazíamos. Doutor Evandro, nós fazíamos café filosófico, nós fazíamos teatro jurídico. Eu lembro que nós fazíamos a apresentação da Lei Maria da Penha, e, num dos episódios, um estudante bateu muito forte numa moça, e a moça, bate devagar. Eu nunca esqueci disso. Então, eram muitas as atividades, fóruns de mulheres que eram violentadas, e fizemos muita coisa. Inclusive, a Associação dos Criadores de Gado Pé Duro, que é um movimento nativista também, foi criado lá no Centro Nacional de Cultura da Justiça. Então, nós começamos a abrigar vários movimentos sociais, inclusive o movimento pró-comitê da Bacia do Parnaíba, que hoje é o Comitê da Bacia do Parnaíba. Então, sempre na perspectiva da efetivação da cidadania e também do desenvolvimento, por causa, talvez, o desenvolvimento aí por conta da engenharia, né, de gerar oportunidades, negócios. Então, essas são as razões, doutor Mário. Desembargador, na linha do que o senhor acaba de colocar, a Rede Pense Piauí ela atua em várias frentes. Recentemente, tratando de tecnologia, de ecologia nas nascentes, de turismo, de saúde e assim sucessivamente. Frentes importantes para o desenvolvimento do Estado do Piauí, importante para o social, importante para o econômico. Qual a sua reflexão sobre esse papel da Rede Pense Piauí, dos avanços? Eu costumo dizer, enquanto pernambucano de nascimento e piauiense de coração, que só foi possível chegar uma refinaria em Pernambuco porque lá tinha Suape, lá tinha o Porto de Suape. Senão, o que se ia buscar naquele momento era a construção de um porto. Eu faço esse paralelo à Rede Pense Piauí. A Rede Pense Piauí ela foi estruturada há alguns anos, vem sendo tocada de forma consistente, e, nesse momento de pandemia, ela teve um papel essencial, não é isso? Sim. Olha, veja que nós carregamos conosco a nossa história, e, a partir dela, nós interpretamos a lei e aplicamos a lei. Eu lembro de casos em que eu dei uma pena no rapaz, botei uma prisão nele, e a mãe foi falar comigo, eu disse, não, nós vamos manter ele preso, que a gente consegue salvar ele sem manter ele preso. E aí nós rezávamos, toda sexta-feira ela ia lá, rezava por ele. E eu não sei como é que ficou a vida desse rapaz. Mas, assim, isso é a experiência, né, de que a gente leva da vida da gente para o cargo. E eu já vinha da engenharia, e isso me levou para esse sentimento da cidadania, de respeitar os empreendedores também, valorizar, que é isso que os empreendedores precisam. Ao ser fiscalizado, ser tratado como um homem de bem. Pelo menos dê a ele o que a Constituição diz que dê, né? Uma presunção de inocência, né? Então, eu já vinha com essa experiência, entrei dentro da Justiça, e lá na Justiça veio com a experiência dos juizados especiais também, veio com a experiência das nascentes do Parnaíba também, fizemos movimentos lá. Eu lembro com o doutor Ney Belo, que hoje é desembargador comigo, nós fizemos, o doutor Márcio Braga fez uma decisão histórica para o Piauí. Ele proibiu que se utilizasse calcário para fazer cal na região de São Raimundo Nonato. Mas era exatamente o calcário que preservava as reminiscências históricas da paleontologia, da época pré-histórica. Então, é como se nós estivéssemos queimando a história. O doutor Márcio deu a liminar. E, quando deu a liminar, houve uma certa dificuldade de implementação dessa liminar, e eu disse, doutor Márcio, a Justiça Federal, eu era o diretor do foro, doutor Mário Lacerda, eu disse, a Justiça Federal vai a São Raimundo Nonato, agora o senhor vai ficar em Teresina, que é o senhor que deu a sentença, o senhor não pode ir para São Raimundo Nonato, mas nós vamos fazer a defesa
da sua sentença lá em São Raimundo Nonato. Eu e os demais juízes federais. E vou levar todas as instituições federais para lá também. Nessa época, o doutor Adelma de Barros Vila, que é um dos homens mais inteligentes que o Piauí já produziu, Júnior, Adelma Júnior, ele presidia, era diretor aí da AGU, que é a Advocacia Geral da União. E fomos a São Raimundo Nonato, e lá conversamos com a comunidade, com o prefeito e com a Nieri Guidon também, na época, que é uma mulher também que merece todo o apoio, né, todo o suporte, criando alternativas, oportunidades que pudessem substituir aquele arranjo produtivo, aquele arranjo econômico do CAL. Então, isso deu essa experiência de São Raimundo Nonato. Nós fizemos essa expedição, voltamos, passamos em Oeiras, fizemos lá um momento memorável, uma palestra do Ney Belo também, e voltamos para cá, fizemos os juizados especiais, como eu falei, e quando nós fizemos esse Centro Nacional de Cultura da Justiça, o Senajus, que está instalado na Praça da Bandeira, talvez no prédio mais bonito do estado do Piauí, do ponto de vista de uma arquitetura colonial. O prédio lá, cor-de-rosa da Justiça, antiga sede da Justiça Federal. Quando nós fizemos lá o Senajus, nós pensamos numa rede de instituições. E aí a dificuldade, doutor Mário, a rede de instituições. Por quê? Qual era a ideia, doutor Evandro? Era trazer a Justiça do Trabalho, a Justiça Federal, a Justiça Estadual, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal. Se nós observarmos esse termo de cooperação, nós vamos ver lá o doutor Luzardo assinando, representando a Justiça, aliás, o Ministério Público do Trabalho. Vamos ver o doutor Edilson, doutor Bozon, doutor Beton assinando pela Justiça do Trabalho, todos congregados. Mas o que aconteceu? Quando nós saímos, o desembargador Edivaldo Moura, também um grande homem, e quero fazer os nossos agradecimentos ao desembargador Edivaldo Moura e também ao doutor Erivan, que instalou aqui, na sede do Senajus, por ocasião de sua presidência, o melhor centro de mediação da Justiça do Estado. Então, quando nós saímos, esses atores saíram dos seus papéis que estavam exercendo, nós notamos um certo esvaziamento. E aí, doutor Ulisses, veio a seguinte ideia: nós não podemos pensar em rede de instituições, temos que pensar em rede de lideranças. E aí criamos com o professor Nelson Juliano, ele na época diretor da Faculdade de Direito, que eu também sou professor de lá. Nós criamos, junto com o doutor Felipe Mendes, com alguns empresários, lembro do Marco Pinto, o Jimmy, o Claudino Júnior também, doutor Mário Lacerda, doutor Delano, que eu estou vendo aqui. Nós criamos uma rede de lideranças e passamos a designá-la de Rede Pense Piauí. Então, nós já tínhamos o instrumento do WhatsApp, doutor Mário Lacerda, Vossa Excelência lembra, e passamos a interagir. E já estamos com 6 anos nisso, e com diversos resultados muito positivos para o Estado. É uma rede, é um ambiente extremamente de vanguarda, que hoje está abrigado na Fundação de Amparo à Pesquisa lá da Universidade Federal. E quando veio agora a pandemia, nós nos conectamos e dissemos: gente, o Piauí não tem máscara, o Piauí não tem aventais e não tem álcool em gel. Nós temos, enquanto sociedade civil, de fazermos alguma coisa. Então, a Rede Pense Piauí se mobilizou com todo o Sistema S. Temos que agradecer aqui ao Sistema S, ao doutor Mário Lacerda, ao doutor Delano, ao doutor Valdeci também, a doutora Ana Paula, que não está presente aqui, mas representando a Federação da Indústria com o ex-governador José Filho, e montamos uma equipe com o secretário também de Economia, Desenvolvimento Econômico do Estado do Piauí, doutor Igor. Montamos com o doutor Samuel, professor doutor da Universidade Federal do Piauí, o doutor Benjamin, que é um representante máximo da sociedade e da cidadania, neurologista, salvou várias pessoas, inclusive o doutor presidente da Assembleia, Temício, que foi ele que salvou.
e nós começamos a organizar, através do doutor Ulisses e da doutora Ana Paula, os arranjos produtivos em torno dessas confecções. E, doutor Mário Lacerda, o negócio foi tão bem sucedido, e é bom que se diga, não houve nenhum dinheiro público. Nós temos os depósitos, tem gente depositando R$10, R$20. Minha filha, que recebe um valor pequeno numa residência médica, ela depositou também, quer dizer, naquela esperança de dar certo, né? E fizemos, senhoras e senhores, nós fizemos 300 mil EPIs, equipamentos de proteção individual. Então, isso foi fantástico. Então, a Rede Pense Piauí se mobilizou junto com todas essas instituições, porque nós percebemos, doutor Mário Lacerda, é que nós não precisamos criar mais instituições, doutor Evandro. Nós já temos muitas instituições no país, como temos muitas leis. O que é que nós temos que fazer? Criar elos, ligações, links, interlocução, interações entre essas instituições. Então, foi isso que o Pense Piauí fez, com o Sistema S, com os empresários. Lembro da Cláudia Claudino também, lá com a Guadalajara, com a Daniela e sua sobrinha, que foram fantásticas também, estiveram sempre na ponta. O pessoal da Ambev também esteve conosco, o pessoal da água, Olho d'Água, também conosco, produzem álcool, e isso foi realmente um sucesso. Então, doutor Mário Lacerda, estamos aqui para contar essa história como magistrado, porque é um papel da justiça, né? Ainda há pouco eu falei que a Agenda 2030 ela está exatamente a cobrar do juiz essa necessidade de ir até a sociedade e se antecipar aos conflitos. Eu posso dar um caso que está acontecendo em Minas Gerais? Olha, em Patrocínio, uma cidade que fica próximo a Uberlândia. Um juiz, ao perceber o nível de violência que estava a sua cidade, de Patrocínio, ele disse o seguinte: olha, eu tenho que interferir nisso, e eu não vou conseguir interferir nisso ficando apenas no meu gabinete. Eu vou sair fora do gabinete. E onde é que está a causa da violência? Aí ele disse: está na escola e está na família. É lá que eu vou. E aí ele passou a visitar as famílias e as escolas. Resultado, o índice era 3, pouco do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E hoje já está em 8, mais ou menos, esse índice. Então, ele conseguiu mudar. E os índices de violência, doutor Ulisses, eles despencaram naquela cidade, demonstrando que muitos processos, né, que seriam apresentados contra as crianças e os adolescentes, né, processos repressivos, porque às vezes nós temos sentimentos repressivos, né? Agora, você não pode educar seu filho só com repressão, né, pessoal? Você economiza na repressão e não faz na frente de todo mundo, né? Quando você faz com seus filhos. Então, no Brasil, nós temos que aprender isso também. Quando reprimir as pessoas, reprimir de maneira mais isolada, né? E dar oportunidade para aquelas pessoas que queiram crescer, se desenvolverem. Então, esse papel da justiça, eu defendo, e já está acontecendo. Posso dar diversos outros exemplos aqui de oportunidades que foram criadas aqui pela justiça brasileira. Desembargador, esse exemplo que você traz do juiz de Uberlândia, o seu exemplo, o exemplo de outras lideranças que estão na Rede Pense Piauí, a própria Rede Pense Piauí, que no momento da pandemia estava pronta para atuar, não teve que ser formada, construída, constituída, mobilizada. Estava em funcionamento, atuou de forma quase que automática, teve atuação em tudo isso que você colocou, imobilizando espaços, em hospitais, enfim, um trabalho árduo e importante. Eu queria aqui ampliar um pouco a nossa discussão, no sentido de falar um pouco sobre desenvolvimento econômico. A gente não pode falar em desenvolvimento do nosso Estado, do Estado do Piauí, desenvolvimento das pessoas, sem falar em desenvolvimento econômico. E falar de desenvolvimento econômico significa falar das empresas, significa falar de ambiente de negócio, significa falar de que o empreendedor precisa ter um ambiente favorável para que o seu negócio evolua, para que ele possa
criar emprego, gerar divisa para o Estado como um todo. E existem paradigmas que têm sido quebrados, e um importante nesse sentido é a Lei da Liberdade Econômica, a Lei 13.874, de 2019, é uma lei geral que norteia, lei geral federal, com atuação nos estados, com atuação nos municípios, que norteia como um todo a regulamentação e a implementação de normas que tratam da atuação empreendedora. A nossa aposta é que, com a Lei da Liberdade Econômica, a gente cria um novo ambiente para empreender nesse país. Fala um pouco para a gente da sua impressão, do seu sentimento sobre isso. Olha, realmente o ministro Paulo Guedes, ele tem todo o mérito de encaminhar esse marco da liberdade econômica. Qual é a ideia dele? É exatamente valorizar o empreendedor, né? Se nós lermos a lei, vamos ver que em um determinado artigo ele diz o empreendedor tem que ser valorizado, né? Então, é dar a ele um ambiente de segurança para que ele se sinta à vontade no empreender. O que está acontecendo no Piauí agora, doutor Mário Lacerda, e que Vossa Excelência está participando também desse processo com a Universidade Federal, com a Federação da Indústria, com diversos outros atores. O que nós estamos fazendo? Com essa experiência desse arranjo produtivo que foi formado e desse grupo, desse time que foi formado em toda essa história do Pense Piauí, nós percebemos que havia a falta de um parque tecnológico no estado do Piauí. Doutor Evandro, o Piauí é o único estado do Brasil que não tem um único parque tecnológico. E o reitor da Universidade Federal havia me designado há um tempo atrás para ajudar nessa instalação desse parque. E eu via muitas dificuldades, a começar do projeto, que era um projeto muito oneroso. Via dificuldades, mas não podia falar nada. Ia conversando e tal. Quando veio a pandemia, o que aconteceu com a pandemia? Aconteceu uma antecipação do futuro. Ora, nós estamos vivendo o futuro. E viver o futuro é viver algo incerto. Então, doutor Mário, nós temos que planejar. Temos que planejar. Então, chamei a todas essas instituições, doutor Ulisses também, doutor Evandro. Gente, vamos fazer um parque com a Universidade Federal, mas não naqueles moldes, naquele valor tão alto, de tantos milhões de reais. Vamos fazer um parque dentro da realidade atual. E aí estamos unidos nesse sentido de criarmos esse parque. O governador Wellington Dias já encaminhou a lei de inovação. O presidente da Assembleia Legislativa também está de parabéns, junto com o governador, porque já distribuiu na Comissão de Justiça e Cidadania da Assembleia, já está com o deputado Henrique Pires, e agora já estamos na fase de tramitação dessa inovação. Porque o que ela está fazendo? O que os Estados Unidos sempre fizeram, oportunizar aos professores e aos pesquisadores a possibilidade de gerar negócios dentro do ambiente acadêmico, dentro do ambiente universitário. Então, você vai a Cambridge, lá a sede de Harvard, aí você vai ver os professores todos ganhando dinheiro, trabalhando com iniciativa, startups, e aqui no Piauí tudo é proibido? Não. Então, nós estamos agora, com esse time, criando um grupo de pesquisa com magistrados, vamos convidar o Ministério Público também, para estudar o ambiente de negócios do Piauí, porque é isso que a Agenda 30 quer também, propiciar oportunidades de negócio. Doutor Mário Lacerda, a pequena empresa representa mais de 50% das contratações formais no país. E as pequenas empresas representam 27% do PIB nacional. E são dados de 2019. Eu não sei se hoje, com essa pandemia, se esses dados se confirmam ainda. Mas é muito expressiva a participação dela. Então, o que é que o Estado tem que fazer? Tem que estimular
essa organização, né, esses arranjos. E o SEBRAE está de parabéns nesse sentido. Pense no organismo que deu certo, o SEBRAE. E por que, doutor Delano, o SEBRAE dá certo? Porque ele também é um arranjo em que traz diversas instituições que fazem parcerias. E é isso que está a se exigir hoje do Judiciário também, a Agenda 2030. É a possibilidade de conversar com a sociedade, de fazer parcerias e se perceber que temos que promover o desenvolvimento, mas não só o desenvolvimento econômico. Nós temos casos, doutor Evandro, e aí eu queria falar para você que é empresário. Às vezes, o empresário se preocupa muito com a questão financeira, com o dinheiro, mas desenvolvimento não é só dinheiro. Nós temos casos de Estado que teve uma progressão enorme em torno do PIB, do Produto Interno Bruto, produzido dentro do Estado, mas é um dos maiores índices de violência do país. Então, nós temos que conciliar a cultura, meio ambiente, né, as questões sociais, e percebermos que é o ser humano que é central nas nossas atividades. É o ser humano. Então, essa é a nossa perspectiva, doutor Mário, e esperamos ter passado aqui para todo mundo essa nossa esperança, essa nossa palavra de entusiasmo, né? Dizer que as instituições brasileiras estão se qualificando e só a democracia permite essa qualificação. Então, nosso muito obrigado a todos, a nossa boa noite e devolvemos a palavra, então, para você, doutor Mário. Temos um tempinho ainda aqui? Por favor, para as chamadas considerações finais aí, né? Tem aqui algumas participações, o doutor Benjamin nos manda um abraço, muito agradecido, uma liderança importante nossa. O Carlos Seabra, ele traz, desembargador, que a pandemia quebrou de vez muitos empreendedores dos pequenos negócios. O que a Justiça pode fazer em prol de um pacto federativo de recuperação e fortalecimento dessas empresas? E o Samuel Nascimento, ele lhe manda aqui um abraço e dizendo que foi uma apresentação muito importante a sua aqui no dia de hoje. Eu queria antes fazer uma complementação sobre o tema anterior, da liberdade econômica. Com a liberdade econômica, que você muito bem tratou, a gente quebra um paradigma significativo onde a regulamentação deixa de ser a regra nesse país e passa a ser a exceção. Regulamentar de forma excessiva vai precisar ter justificativa para tanto. Então, isso, existem estudos e discutimos sobre isso anteriormente, que mostra que a liberdade econômica, o desenvolvimento do IDH dos países é diretamente relacionado ao nível de liberdade econômica. Então, nós precisamos, sim, fazer força para a implementação em cada município do nosso Estado, pelo governo do Estado, para que a gente possa fortalecer essa ambiência para as pequenas empresas. Ele passa a palavra para as suas considerações finais. Não, nosso agradecimento, falar que nós temos uma cultura que é herdeira da cultura ibérica, que foi mobilizada pelo mercantilismo, né, que é a coroa assumindo toda a força econômica, toda a atividade econômica, de tal maneira que o particular ele só pode atuar se ele for autorizado pela coroa. Então, essa lei é uma quebra com esse sentimento mercantilista que herdamos do mundo ibérico, esse mundo da liberdade. E nós precisamos de um ambiente político que promova autonomias e desenvolvimento, promova liberdade e não promova dependência. Perfeito. Nádia. Muito obrigada, desembargador Carlos Brandão. De fato, muitos comentários, muitos elogios à sua participação na 25ª Convenção Logista. Nós agradecemos também a sua disponibilidade, a sua gentileza de estar aqui hoje. Muito obrigada mesmo, boa noite e parabéns pela Rede Pense Piauí também, com grandes projetos e grandes realizações também. Muito obrigada também ao Mário Lacerda, superintendente estadual do SEBRAE Piauí. Obrigada, Mário, boa noite. Boa noite, nós aqui agradecemos a oportunidade. Mas antes, eu só estou agradecendo, mas antes eu quero convidar, antes de vocês saírem daqui, o presidente da CDL de Teresina, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Teresina, que está completando 50 anos, e ele quer fazer uma homenagem ao desembargador Carlos Brandão. Doutor Evandro Cosme, por favor.
É o microfone? Aqui o microfone. Desembargador, nós sentimos, alguns anos atrás, a necessidade de registrar o desenvolvimento do Piauí pela ótica do comércio e das empresas. Então, chamamos a historiadora Marta, que já tinha uma tese na universidade sobre este tema, e entrevistamos, e pesquisamos, e buscamos informações, e hoje temos um registro importante que eu passo para o senhor, e quero que o senhor receba e que ele faça parte da sua biblioteca. Muito obrigado. Os nossos parabéns à realização aqui da professora Marta e também de toda a direção do CDL. O nosso abraço a todos os lojistas e dizer que as nossas portas do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, as portas estão abertas. E agora, recentemente, assumimos a Comissão de Inteligência e Inovação do TRF, de toda a rede de 14 estados, de todos os juízes aqui, de 14 estados, juízes federais de 14 estados. E colocamos a nossa rede de inteligência também para dialogar com os empreendedores, com os lojistas, seja daqui, seja de Manaus. Um abraço ao nosso amigo Ralph, lá de Manaus. Então, muito obrigado pela lembrança. Muito grato. Desembargador Carlos Brandão, é um orgulho para o Piauí, com certeza. Parabéns, viu? Por toda essa trajetória de escrita aqui, presidente Evandro Cosme, muito obrigada. E o presidente Sávio Normando, da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas do Piauí, realizadora desse evento, também manda o nosso agradecimento ao senhor. Muito obrigada. Uma boa